professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de língua portuguesa, texto 13 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é tirinha e pertence ao campo artístico literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP01, EF15LP05, EF15LP06 e EF15LP14. E os descritores são os D5, D6 e D10. As habilidades destacadas consistem em identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, para quem escreve, a finalidade ou o propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, a organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeias. Os descritores dizem respeito a ler frases, localizar informação explícita em textos e inferir informação. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente algumas informações sobre a personagem Mafalda e um equipamento multimídia para a exibição de algumas imagens e GIFs dessa personagem. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica que se relaciona com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias durante a resolução da questão 1. Incentivem os alunos a escreverem espontaneamente as respostas na questão 2. Durante esse momento, observem o nível de autonomia e o nível de desenvolvimento da escrita de cada aluno. Realizem intervenções apenas se for necessário. Ao concluírem, convidem alguns alunos a compartilharem suas respostas.
Após a leitura do enunciado da questão 3, uma sugestão seria convidar os alunos para realizarem uma leitura coletiva do texto do quadro Super Dica. A prática da leitura oral desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Portanto, incentivem os alunos a participarem desse momento. Caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2 eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um equipamento multimídia para a exibição do vídeo indicado. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade apreciativa. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura do texto apresentado na questão 1, apontando com o dedo cada palavra lida por vocês. Após a roda de conversa proposta, uma sugestão seria explorar os aspectos relacionados à pontuação utilizada, nomeando os pontos e definindo suas finalidades no texto. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias durante a resolução da proposta da questão 2. Uma questão primordial a ser observada seria questionar os alunos sobre o aspecto cômico da tirinha, o que envolve a habilidade de fazer inferências. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Como a proposta é para que os alunos respondam individualmente, incentivem-os a escreverem espontaneamente e aproveitem para observar o nível de autonomia e o nível do desenvolvimento da escrita dos alunos. Durante o compartilhamento das respostas proposto na questão 4, observem o nível de compreensão dos alunos acerca da tirinha lida e de conhecimento das características desse gênero textual. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura proposta para o texto apresentado da questão 1, orientem os alunos a enumerarem os quadrinhos de 1 a 4. Lembrem-se que a prática da leitura oral desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Portanto, incentivem os alunos a participarem desse momento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 3, 4 e 5. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 5 tirinhas impressas e envelopes. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica em grupos, na qual montarão uma tirinha de acordo com a ordem dos acontecimentos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos na composição dos grupos de acordo com o objetivo que traçarem. Durante a montagem e a apreciação do quebra-cabeça sugerido, promovam um momento descontraído. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto introdutório e do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Aproveitem para explorar a compreensão textual acerca da tirinha apresentada. Em seguida, convidem os alunos a elencarem oralmente as principais características desse gênero textual. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles já possam atender no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual tirinha. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a escrita do texto, observem o nível de autonomia e do desenvolvimento da escrita dos alunos. Estejam atentos às dificuldades e às possíveis dúvidas de cada aluno e observem como cada um deles demonstra ter consolidado os conhecimentos estudados. Registrem suas observações e realizem intervenções apenas quando for necessário. Finalizem a atividade convidando alguns alunos para compartilharem suas produções individuais. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual, presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a resolução da proposta da questão 1, orientem os alunos a relerem silenciosamente as produções textuais realizadas na atividade anterior. Ao final, proponham uma breve discussão sobre ela, a fim de identificarem a quantidade de alunos que conseguiram contemplar a maioria dos pontos em suas produções. Orientem na composição dos grupos de acordo com os objetivos que traçarem, conforme proposto na questão 2. A troca de produções textuais sugerida é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem.
Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 3 e 4. Durante esse momento, observem o nível de autonomia dos alunos. Finalizem a atividade convidando alguns alunos a compartilharem seus textos com os colegas. Uma sugestão de ampliação dessa atividade seria disponibilizar materiais para que os alunos possam colorir suas tirinhas e, posteriormente, expô-las em um mural para apreciação da comunidade escolar. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo.